No auge da Segunda Guerra Mundial, a máquina de propaganda nazista trabalhava a todo vapor. Imagens de soldados alemães marchando vitoriosos, conquistando territórios e subjugando nações, inundavam os noticiários e jornais. A mensagem era clara: a Alemanha era invencível, destinada a dominar o mundo. Essa narrativa, repetida à exaustão, incutia nos soldados um senso de superioridade, uma fé inabalável na vitória final. Para muitos jovens alemães, lutar pelo Terceiro Reich era mais do que um dever patriótico, era a garantia de um futuro glorioso sob a liderança do Führer. A propaganda nazista pintava um quadro distorcido da realidade, ocultando as dificuldades e reveses sofridos pela Wehrmacht. Os Estados Unidos, em particular, eram retratados como uma nação fraca, decadente, afundada no caos e na degeneração moral, uma sociedade incapaz de se opor à força e disciplina alemãs. Essa imagem distorcida da América, disseminada pelos meios de comunicação controlados pelo regime nazista, reforçava a crença na inevitabilidade da vitória alemã. Poucos entre aqueles jovens soldados poderiam imaginar que a sua verdadeira derrota não aconteceria no calor da batalha, no confronto direto com o inimigo, mas em um cenário completamente diferente, distante dos campos de batalha europeus. Uma derrota silenciosa, que começaria a se desenrolar não com o estrondo dos canhões, mas com o silvo dos trens que os levariam para o interior de um país que desconheciam por completo. Uma derrota que minaria as bases da sua crença na superioridade alemã e que, para muitos, plantaria as sementes de uma nova compreensão do mundo. A jornada para essa inesperada derrota começava nos portos da costa leste americana. Após semanas em navios de transporte, apertados e desconfortáveis, os prisioneiros de guerra alemães desembarcavam em cidades como Nova York, Norfolk e Boston. O ano era 1943 e a guerra ainda rugia na Europa, mas para esses homens uma nova realidade se impunha. A primeira impressão era de intensa atividade. Guindastes gigantescos moviam cargas ininterruptas, enquanto trens de carga, aparentemente intermináveis, serpenteavam pelos trilhos. O ar vibrava com o som metálico das máquinas e o ecoar das buzinas dos navios. Os portos fervilhavam, um contraste gritante com a crescente escassez de recursos e a destruição que assolava a Alemanha. A propaganda nazista havia pintado um quadro de uma América enfraquecida, uma nação à beira do colapso. Em vez disso, eles se deparavam com uma demonstração de força industrial sem precedentes. Para muitos, a visão daqueles portos movimentados, operando 24 horas por dia, 7 dias por semana, foi o primeiro vislumbre de uma realidade que contradizia tudo o que lhes havia sido ensinado. A escala da operação logística era impressionante. Navios Liberty, construídos em tempo recorde, eram carregados com suprimentos e equipamentos militares destinados aos aliados na Europa. Caminhões, jipes e tanques, recém-saídos das linhas de montagem, formavam filas que pareciam se estender até o horizonte. A cada minuto, a América demonstrava sua capacidade de produção em massa, uma capacidade que a propaganda nazista havia menosprezado e que agora se revelava em toda a sua magnitude. Aquele primeiro contato com a realidade americana, o choque inicial da escala industrial, plantava a semente da dúvida nas mentes dos prisioneiros. A América não era a nação fraca e decadente que lhes haviam descrito. Era uma potência industrial colossal, capaz de produzir em quantidades inimagináveis. Essa constatação, ainda que silenciosa e não verbalizada, começava a corroer a fé inabalável na propaganda nazista e a abrir caminho para uma nova compreensão do mundo e do conflito em que estavam envolvidos. A viagem de trem para o interior, longe dos portos movimentados, apenas reforçaria essa percepção.
A viagem para o interior dos Estados Unidos, longe da agitação dos portos, aprofundava a impressão de escala e eficiência industrial que contrastava fortemente com a propaganda nazista. Ao deixarem para trás as cidades costeiras, os prisioneiros de guerra alemães eram transportados por uma extensa malha ferroviária que cortava o país de leste a oeste. A viagem, muitas vezes em vagões de carga adaptados, oferecia uma visão panorâmica da América em plena atividade de guerra. As linhas férreas, em perfeito estado de conservação, pareciam vibrar sob o peso dos trens, que transportavam não apenas soldados e prisioneiros, mas também matérias-primas, equipamentos e suprimentos para a frente de batalha. A frequência e o tamanho dos comboios impressionavam os alemães, acostumados a um sistema ferroviário cada vez mais sobrecarregado e danificado pelos bombardeios aliados. Pelos campos, estendiam-se plantações aparentemente infinitas, cultivadas com o auxílio de máquinas agrícolas que, para muitos prisioneiros, pareciam saídas de um futuro distante. A mecanização da agricultura americana era um espetáculo inédito para a maioria deles, acostumados ao trabalho manual e à dependência de animais de tração. A visão de tratores e outras máquinas agrícolas em operação, em número muito superior ao que jamais poderiam imaginar, reforçava a percepção da superioridade tecnológica e industrial americana. Em algumas regiões, a paisagem era dominada por complexos industriais que se estendiam por quilômetros. Fábricas imponentes, com chaminés fumegantes, operavam dia e noite, produzindo os equipamentos e suprimentos que abasteciam as tropas aliadas em todo o mundo. A escala da produção era avassaladora, evidenciando uma capacidade industrial que desmentia a imagem de uma América fraca e decadente propagada pelo regime nazista. A cada nova cidade, a cada nova fábrica, a cada novo campo cultivado, a percepção da realidade americana se solidificava nas mentes dos prisioneiros alemães. A América não era a nação frágil que a propaganda nazista havia pintado. Era uma potência industrial de proporções colossais, capaz de mobilizar recursos e produzir em uma escala que superava qualquer expectativa. Essa constatação, silenciosa e progressiva, ia minando as certezas e convicções que haviam sido incutidas neles durante anos de doutrinação. O choque inicial da escala da indústria americana era apenas o primeiro passo em uma jornada de descobertas que transformaria a visão de mundo de muitos desses prisioneiros. A América, em 1943, era uma nação em transformação. Mobilizada para a guerra, a indústria americana operava em um ritmo frenético, impulsionada pela necessidade de suprir as demandas do conflito global. Esse esforço de produção em massa, que transformou os Estados Unidos no principal fornecedor de armas e equipamentos para os aliados, ficou conhecido como Arsenal da Democracia, um termo cunhado pelo presidente Franklin Delano Roosevelt. A conversão da indústria civil para a produção bélica foi rápida e abrangente. Fábricas de automóveis passaram a produzir tanques e jipes, enquanto estaleiros lançavam navios a uma velocidade impressionante. A produção de aviões, tanques, caminhões e outros equipamentos militares atingiu níveis sem precedentes na história. Um exemplo emblemático dessa capacidade industrial foi a produção dos Liberty Ships, navios de carga construídos em tempo recorde para transportar suprimentos e tropas através do Atlântico. Durante a guerra, mais de 2.710 Liberty Ships foram lançados, uma demonstração da eficiência e da escala da indústria naval americana. A indústria automobilística também desempenhou um papel crucial no esforço de guerra. Empresas como a Ford, a General Motors e a Chrysler adaptaram suas linhas de montagem para a produção de veículos militares, incluindo jipes, caminhões e tanques.
Mais de 2 milhões de caminhões foram produzidos durante a guerra, garantindo o transporte de tropas, suprimentos e equipamentos para as frentes de batalha. A produção de aviões também alcançou números impressionantes. Fábricas como a Willow Run, da Ford, operavam 24 horas por dia, produzindo bombardeiros B-24 a uma velocidade espantosa. A escala da produção de aviões, tanques e outros equipamentos militares era algo que os prisioneiros de guerra alemães jamais haviam testemunhado. Para esses homens, criados sob a propaganda nazista que minimizava a capacidade industrial americana, a realidade era um choque. A América não era a nação fraca e decadente que lhes haviam descrito. Era uma potência industrial colossal, capaz de produzir em quantidades inimagináveis, uma força motriz por trás do esforço de guerra aliado. O arsenal da democracia não era apenas um slogan, era uma realidade tangível que se impunha aos prisioneiros alemães a cada dia, a cada nova observação da capacidade industrial americana. Essa realidade, silenciosa e irrefutável, começava a corroer as bases da propaganda nazista, plantando a semente da dúvida e abrindo caminho para uma nova compreensão do mundo e do conflito em que estavam envolvidos. A América demonstrava na prática que a força de uma nação não se media apenas pela capacidade militar, mas também pela sua capacidade de produção, pela sua capacidade de mobilizar recursos e transformá-los em instrumentos de guerra. A imensidão da fábrica da Ford em Willow Run, perto de Ypsilanti, Michigan, era algo difícil de compreender para os prisioneiros de guerra alemães. A estrutura, construída especificamente para a produção do bombardeiro B-24 Liberator, era a maior fábrica sob um único teto do mundo na época. Seus números eram tão impressionantes quanto sua escala física. Mais de 42 mil trabalhadores, operando 24 horas por dia, em 3 turnos, produzindo um fluxo constante de aeronaves que ajudariam a definir o curso da guerra. Para muitos dos prisioneiros, a experiência de testemunhar a produção em Willow Run era surreal. A propaganda nazista havia retratado os Estados Unidos como uma nação industrialmente inferior, incapaz de competir com a capacidade de produção alemã. A realidade que se apresentava diante deles era diametralmente oposta. A linha de montagem do B-24 era uma maravilha da engenharia moderna. As diferentes partes da aeronave, desde a fuselagem até as asas e os motores, eram produzidas em seções separadas da fábrica e então transportadas por esteiras rolantes até a linha de montagem principal. Ali, trabalhadores especializados, com movimentos precisos e coordenados, uniam as peças como se fossem engrenagens de um relógio gigante. A velocidade e a eficiência do processo eram impressionantes. A cada hora, um novo B-24 Liberator saía completo da linha de montagem, pronto para ser testado e enviado para o teatro de operações. No auge da produção, Willow Run chegou a produzir um bombardeiro por hora, um feito inimaginável para a indústria alemã, que sofria com a escassez de matérias-primas e os constantes bombardeios aliados. A precisão e a sincronia da linha de montagem, a quantidade de trabalhadores envolvidos e a escala da produção eram um testemunho da capacidade industrial americana. Para os prisioneiros alemães, a visão daquela fábrica gigantesca, produzindo um fluxo constante de bombardeiros, era uma revelação. A América não era apenas capaz de produzir armas em grande quantidade, mas também com uma velocidade e eficiência que superavam qualquer expectativa. A fábrica de Willow Run se tornava, assim, um símbolo da força industrial americana, um lembrete constante da capacidade de produção que ajudaria a decidir o destino da guerra. A imagem dos B-24, saindo da linha de montagem em um ritmo implacável,
contrastava fortemente com a realidade da Alemanha, que lutava para manter sua produção bélica diante dos crescentes ataques aliados. Essa constatação, silenciosa e impactante, deixava uma marca profunda na mente dos prisioneiros, questionando as verdades propagadas pelo regime nazista e revelando a verdadeira dimensão do poderio industrial americano. A propaganda nazista pintava um quadro sombrio dos Estados Unidos. Uma nação fragmentada, dominada por minorias raciais, enfraquecida pela democracia e pela decadência moral. Uma sociedade incapaz de unidade e disciplina, vulnerável à força e à determinação alemãs. Para os soldados alemães capturados e enviados à América, essa narrativa era a lente através da qual interpretavam o mundo. Mas a realidade que encontraram nos Estados Unidos contrastava fortemente com a imagem projetada pela propaganda. Em vez de caos e decadência, eles se depararam com uma sociedade organizada, com infraestrutura invejável e um senso de propósito coletivo voltado para o esforço de guerra. As estradas, longe de serem esburacadas e abandonadas, eram pavimentadas e repletas de caminhões transportando suprimentos e equipamentos. A quantidade de veículos em circulação era impressionante, um sinal claro da capacidade produtiva da indústria automobilística americana. As fazendas, longe de serem improdutivas e desorganizadas, eram vastas extensões de terra cultivadas com o auxílio de máquinas modernas, demonstrando um nível de mecanização agrícola desconhecido na Alemanha. Tratores e outras máquinas agrícolas, em número muito superior ao que os prisioneiros jamais poderiam imaginar, trabalhavam nos campos, garantindo a produção de alimentos em larga escala. As cidades, longe de serem decadentes e imorais, eram vibrantes centros urbanos, iluminados à noite com uma oferta abundante de bens de consumo. A disponibilidade de alimentos, roupas e outros produtos contrastava com a crescente escassez que assolava a Alemanha em tempos de guerra. A realidade americana, observada de perto pelos prisioneiros, desmentia sistematicamente a propaganda nazista. A América não era a nação fraca e dividida que lhes haviam descrito. Era uma sociedade unida, próspera e tecnologicamente avançada, capaz de mobilizar recursos e produzir em uma escala sem precedentes. Essa constatação, silenciosa e progressiva, começava a corroer as certezas e convicções que haviam sido incutidas neles durante anos de doutrinação. A América que eles viram com os próprios olhos era muito diferente da América da propaganda. E essa discrepância entre a narrativa oficial e a realidade observada plantava a semente da dúvida, abrindo caminho para uma nova compreensão do mundo e do conflito em que estavam envolvidos. A vastidão do território americano permitiu que os Estados Unidos dispersassem os prisioneiros de guerra do eixo por uma extensa rede de campos, minimizando o impacto da sua presença em centros urbanos e aproveitando a sua mão de obra em diferentes setores da economia. Ao todo, mais de 400 campos foram estabelecidos em 46 estados, do Texas, no sul, ao Kansas, no coração do país, e a Pensilvânia, no leste. Essa dispersão geográfica demonstra a capacidade logística americana de administrar um grande contingente de prisioneiros, ao mesmo tempo em que minimizava os riscos de segurança e facilitava a sua integração ao mercado de trabalho local. Os campos variavam em tamanho e estrutura, desde pequenas instalações anexas a bases militares até complexos maiores, projetados especificamente para abrigar prisioneiros de guerra. A maioria dos campos situava-se em áreas rurais,
próximas a fazendas ou pequenas cidades, onde a mão de obra dos prisioneiros era necessária para suprir a demanda criada pela ausência dos homens que haviam partido para a guerra. A localização dos campos também levava em consideração fatores climáticos e a disponibilidade de recursos, como água e terras cultiváveis. No sul, por exemplo, os campos se concentravam em regiões com clima mais ameno, propício à agricultura, enquanto no norte, a proximidade de centros industriais era um fator determinante. Essa distribuição estratégica dos campos permitia que os Estados Unidos utilizassem a mão de obra dos prisioneiros de forma eficiente, suprindo as necessidades da economia de guerra e, ao mesmo tempo, minimizando os custos de transporte e logística. A dispersão dos campos também contribuiu para a imersão dos prisioneiros na sociedade americana. Longe dos centros urbanos e da agitação da guerra, eles tinham contato direto com a vida cotidiana dos americanos, observando seus costumes, valores e hábitos de consumo. Essa experiência muitas vezes contrastava com a imagem propagada pelo regime nazista, contribuindo para a desconstrução de preconceitos e estereótipos. A vida nos campos, apesar das restrições inerentes à condição de prisioneiro, oferecia aos alemães uma perspectiva única sobre a realidade americana. A convivência com a população local, o trabalho nas fazendas e fábricas, a observação da abundância de alimentos e recursos, tudo isso contribuía para a formação de uma nova imagem dos Estados Unidos, muito diferente daquela que lhes havia sido apresentada pela propaganda nazista. A rede de campos, espalhada por todo o país, tornou-se, assim, um palco para um encontro inesperado entre culturas e ideologias. Um encontro que, para muitos prisioneiros, representaria o início de uma transformação profunda na sua visão de mundo. A rotina nos campos de prisioneiros de guerra alemães nos Estados Unidos era marcada por uma combinação de trabalho, estudo e lazer, dentro dos limites impostos pelo cativeiro. Os dias começavam cedo, geralmente com o toque de alvorada, seguido de uma rápida refeição. O café da manhã, muitas vezes composto de pão branco, cereais, frutas e café, era um contraste marcante com a dieta restritiva que muitos prisioneiros haviam experimentado na Europa em tempos de guerra. A abundância e a variedade de alimentos eram uma constante surpresa para os alemães, acostumados à escassez e ao racionamento. Após o café da manhã, os prisioneiros se dirigiam para suas tarefas diárias. O trabalho era obrigatório, de acordo com as convenções internacionais sobre prisioneiros de guerra, e visava, em parte, a compensar os custos da sua manutenção. As atividades variavam de acordo com as necessidades locais e as habilidades dos prisioneiros. Alguns trabalhavam em fazendas, auxiliando no plantio, colheita e processamento de alimentos. Outros eram empregados em fábricas, realizando tarefas que não exigiam mão de obra especializada. Havia também aqueles que se dedicavam à manutenção dos próprios campos, realizando tarefas como limpeza, cozinhar e reparos. A jornada de trabalho era geralmente de 8 horas por dia, com intervalos para descanso e refeições. O trabalho, embora obrigatório, era remunerado, de acordo com as normas estabelecidas pela Convenção de Genebra. Os prisioneiros recebiam uma pequena quantia em dinheiro, que podiam utilizar para comprar itens adicionais na cantina do campo, como cigarros, doces e artigos de higiene pessoal. O trabalho, além de contribuir para a economia local, oferecia aos prisioneiros a oportunidade de interagir com a população americana, observando de perto seus costumes e hábitos. Essa interação, muitas vezes informal, permitia que os alemães formassem uma imagem mais realista dos Estados Unidos, contrastando com a propaganda que lhes havia sido imposta pelo regime nazista.
Nos períodos de folga, os prisioneiros tinham acesso a uma variedade de atividades de lazer e educativas. Bibliotecas com livros e revistas em alemão e inglês eram comuns nos campos, assim como salas de jogos e áreas para atividades esportivas. Alguns campos ofereciam cursos de idiomas, música e arte, ministrados pelos próprios prisioneiros ou por voluntários americanos. Essa oferta de atividades culturais e educativas visava não apenas a ocupar o tempo dos prisioneiros, mas também a promover a integração e o intercâmbio cultural. As cartas enviadas para casa, muitas vezes detalhando a rotina nos campos e as impressões sobre a vida na América, desempenharam um papel importante na desconstrução da propaganda nazista. Os relatos sobre a abundância de alimentos, a qualidade das instalações e o tratamento respeitoso recebido pelos prisioneiros contrastavam fortemente com a imagem de uma América decadente e enfraquecida, propagada pelo regime. Essas cartas, lidas e compartilhadas com familiares e amigos na Alemanha, plantavam a semente da dúvida sobre a veracidade da propaganda oficial, contribuindo para uma mudança gradual na percepção da realidade americana. A rotina nos campos, apesar das limitações impostas pelo cativeiro, oferecia aos prisioneiros alemães uma oportunidade única de observar a sociedade americana de perto, questionar as verdades impostas pelo regime nazista e formar uma nova compreensão do mundo. Para muitos prisioneiros alemães, o contato com a agricultura americana foi uma experiência reveladora. Acostumados às pequenas propriedades rurais da Alemanha, cultivadas com métodos tradicionais e mão de obra intensiva, eles se depararam com uma realidade completamente diferente nos Estados Unidos. Extensas plantações que se estendiam até o horizonte eram cultivadas com o auxílio de máquinas agrícolas em uma escala jamais vista por eles. A mecanização da agricultura americana era um espetáculo impressionante, uma demonstração da capacidade tecnológica e da eficiência produtiva do país. Tratores, colheitadeiras, semeadeiras e outras máquinas agrícolas, em número muito superior ao que poderiam imaginar, trabalhavam nos campos com uma precisão e velocidade que deixavam os prisioneiros boquiabertos. O que para os americanos era uma prática comum, para os alemães era uma visão do futuro. A mão de obra de aço, como alguns prisioneiros se referiam às máquinas agrícolas, representava uma mudança radical na forma de produzir alimentos. A força bruta dos animais era substituída pela potência dos motores e o trabalho manual pela eficiência das máquinas. Essa transformação tecnológica permitia que um número menor de trabalhadores cultivasse áreas muito maiores, com uma produtividade significativamente maior. A abundância de alimentos produzidos nas fazendas americanas era um contraste gritante com a escassez que assolava a Alemanha em tempos de guerra. Enquanto a população alemã enfrentava racionamento e restrições alimentares, os americanos desfrutavam de uma dieta farta e diversificada. Essa disparidade era um lembrete constante da superioridade econômica e tecnológica dos Estados Unidos. A observação da mecanização agrícola americana levava os prisioneiros a questionar os métodos tradicionais de cultivo praticados na Alemanha. A eficiência e a produtividade da agricultura americana demonstravam que a tecnologia podia ser uma aliada poderosa na produção de alimentos, garantindo a segurança alimentar da população. Para alguns prisioneiros, a experiência de trabalhar nas fazendas americanas foi transformadora. Eles aprenderam novas técnicas de cultivo, se familiarizaram com o uso de máquinas agrícolas e compreenderam a importância da tecnologia para o desenvolvimento da agricultura. Ao retornarem à Alemanha após a guerra, muitos desses prisioneiros levaram consigo o conhecimento adquirido nos Estados Unidos, contribuindo para a modernização da agricultura alemã no pós-guerra.
A mecanização agrícola americana não era apenas uma demonstração de poderio tecnológico, mas também um símbolo da capacidade de inovação e adaptação dos Estados Unidos. Uma característica que impressionou profundamente os prisioneiros de guerra alemães e que contribuiu para a mudança de percepção sobre a América. A imagem dos tratores, cortando os vastos campos americanos, tornou-se um símbolo da força e da prosperidade do país, contrastando com a realidade de uma Alemanha devastada pela guerra e assolada pela escassez. Essa imagem, carregada de significado, permaneceria na memória dos prisioneiros, influenciando suas percepções sobre o mundo e o futuro. Para os prisioneiros alemães, a América era uma experiência sensorial intensa, um bombardeio de estímulos que contrastava fortemente com o mundo que haviam deixado para trás. Ao desembarcarem nos portos da costa leste, eram recebidos pelo estrondo metálico das prensas e guindastes, um som constante que ecoava pelos armazéns e estaleiros, marcando o ritmo incessante da produção industrial. Era um som que falava de força, de eficiência, de uma capacidade produtiva que superava qualquer coisa que tivessem testemunhado na Alemanha. Misturado ao clangor das máquinas, vinha o cheiro de óleo diesel e graxa, exalado pelos motores dos navios e trens, uma fragrância estranha e penetrante que se impregnava nas roupas e na pele. Era o cheiro da indústria em plena atividade. O odor da produção em massa que abastecia o esforço de guerra aliado. Nas manhãs frias, o aroma adocicado do café se misturava ao cheiro de óleo e graxa, criando uma combinação peculiar que se tornaria para muitos a marca olfativa da América. O café, abundante e forte, era uma bebida nova para a maioria dos prisioneiros. Um pequeno luxo que se tornaria parte da rotina diária nos campos. Nos deslocamentos de trem para o interior, a experiência sensorial continuava. Os trilhos vibravam sob o peso dos vagões, transmitindo uma sensação de movimento constante de um país em plena atividade. A paisagem que desfilava pelas janelas dos trens era um mosaico de campos cultivados, fábricas fumegantes e pequenas cidades, uma demonstração da vastidão e da diversidade do território americano. Nos campos de prisioneiros, um novo estímulo sensorial se impunha: o sabor do pão branco. Macio, fresco e abundante, o pão branco era um símbolo da prosperidade americana, um contraste marcante com o pão escuro e racionado que muitos haviam consumido na Alemanha em tempos de guerra. Para alguns, o simples ato de comer pão branco se tornava um marcador da diferença entre dois mundos, um lembrete constante da abundância que haviam encontrado nos Estados Unidos. A experiência sensorial da América era um elemento fundamental na desconstrução da propaganda nazista. Os sons, os cheiros, as sensações e os sabores que encontravam no novo país contrastavam fortemente com a imagem de uma nação fraca e decadente que lhes haviam apresentado. A realidade sensorial da América, concreta e inegável, contribuía para a formação de uma nova percepção mais próxima da verdade sobre o país e o seu papel no conflito global. A América, para os prisioneiros alemães, não era apenas uma ideia, uma abstração propagandística. Era uma experiência vivida, sentida com todos os sentidos, que deixaria uma marca profunda em suas memórias e que, para muitos, mudaria para sempre a sua visão de mundo. A Alemanha que os prisioneiros haviam deixado para trás era marcada pela escassez. Anos de guerra haviam drenado os recursos do país, deixando a população civil sujeita a um rigoroso racionamento de alimentos, combustíveis e bens de consumo. A constante ameaça de bombardeios aliados interrompia a produção industrial e a distribuição de suprimentos, agravando a situação de escassez.
Carne, manteiga, açúcar e outros itens básicos eram artigos de luxo, acessíveis apenas em pequenas quantidades e com o uso de cupons de racionamento. A dieta da população alemã, empobrecida e monótona, era um reflexo da situação precária do país. Longas filas se formavam diante dos açougues e mercearias, onde as prateleiras, muitas vezes vazias, testemunhavam a dificuldade de suprir as necessidades básicas da população. O contraste com a realidade encontrada nos Estados Unidos era gritante. A América, protegida dos horrores da guerra em seu próprio território, desfrutava de uma abundância que parecia inconcebível para os prisioneiros alemães. Supermercados lotados ofereciam uma variedade estonteante de produtos, desde frutas e verduras frescas até carnes, laticínios e produtos industrializados. As prateleiras repletas de mercadorias eram um símbolo da prosperidade e da capacidade produtiva do país. A abundância de alimentos era apenas um aspecto da riqueza material que os prisioneiros observavam nos Estados Unidos. Roupas, calçados, eletrodomésticos e outros bens de consumo estavam disponíveis em quantidades que contrastavam fortemente com a escassez que vivenciavam em seu país de origem. A disponibilidade de bens e serviços, a fartura de alimentos e a ausência de racionamento criavam uma sensação de prosperidade e bem-estar que impressionava os prisioneiros alemães. Para muitos, a América representava um novo mundo, um lugar onde a escassez era desconhecida e a abundância era a norma. Essa realidade, observada de perto pelos prisioneiros, desmentia a propaganda nazista que retratava os Estados Unidos como uma nação decadente e enfraquecida. A América que eles viam com seus próprios olhos era um país rico, produtivo e com uma economia pujante, capaz de suprir as necessidades de sua população e ainda contribuir para o esforço de guerra aliado. Essa constatação, silenciosa e impactante, plantava a semente da dúvida sobre a veracidade da propaganda oficial e abria caminho para uma nova compreensão do mundo e das diferentes realidades que nele coexistiam. A abundância americana, para os prisioneiros alemães, não era apenas uma questão material, era um símbolo de uma sociedade próspera, organizada e eficiente, capaz de gerar riqueza e bem-estar para sua população. Essa imagem, contrastando com a realidade de uma Alemanha empobrecida pela guerra, permaneceria na memória dos prisioneiros, influenciando suas percepções e, para alguns, alimentando o desejo de um dia retornar àquele novo mundo de oportunidades. A imensidão das fazendas americanas, muitas vezes maior do que aldeias inteiras na Alemanha, era algo difícil de assimilar para os prisioneiros de guerra. Acostumados a propriedades rurais modestas, cultivadas com métodos tradicionais e muita mão de obra, eles se deparavam com uma escala de produção agrícola completamente desconhecida. E um detalhe em particular chamava a atenção e se tornava uma espécie de unidade de medida informal daquela superioridade: os tratores. Em meio à vastidão dos campos americanos, os tratores se destacavam como símbolos da modernidade e da eficiência. Não eram apenas máquinas agrícolas, representavam uma força motriz que impulsionava a produção de alimentos em uma escala inimaginável para os alemães. Para muitos prisioneiros, contar tratores se tornou uma forma de quantificar a disparidade entre a realidade americana e a alemã. A cada novo campo que avistavam da janela dos trens ou durante o trabalho agrícola, eles contavam os tratores, como se estivessem medindo a riqueza e o poderio tecnológico dos Estados Unidos. 5 tratores naquele campo, comentava um prisioneiro para o outro. 7 naquele ali. Viram aquele outro? Deve ter pelo menos 10. A contagem dos tratores se transformava em uma competição silenciosa.
uma forma de expressar o espanto diante da escala da agricultura americana. Para alguns, a quantidade de tratores em um único campo superava o número total de tratores em sua cidade natal. Essa constatação simples e direta evidenciava a profunda diferença entre os dois países, não apenas em termos de recursos, mas também de visão de futuro. Na Alemanha devastada pela guerra, a agricultura lutava para se manter produtiva, dependente de mão de obra escassa e métodos tradicionais. Nos Estados Unidos, a mecanização agrícola liberava a mão de obra para outras atividades e impulsionava a produção a níveis recordes. Os tratores, símbolos da modernidade e da eficiência, representavam para os prisioneiros alemães a promessa de um futuro melhor. Um futuro onde a tecnologia se colocava a serviço da humanidade, garantindo a abundância de alimentos e a prosperidade da nação. A contagem dos tratores, aparentemente trivial, se tornava um ato carregado de significado, um testemunho silencioso da superioridade americana e uma semente de esperança para um futuro diferente. A imagem daqueles campos vastos, pontilhados por tratores em constante movimento, permaneceria gravada na memória dos prisioneiros, contrastando com a realidade de uma Alemanha empobrecida e destruída pela guerra. Essa imagem, símbolo da força e da prosperidade americana, influenciaria a visão de mundo de muitos deles, plantando a semente da mudança e do desejo por um futuro melhor. Em meio à rotina dos campos de prisioneiros, um elemento se destacava como uma janela para o mundo exterior e um canal de comunicação com a distante Alemanha. As cartas. A permissão para escrever para casa, ainda que sob censura, era uma válvula de escape para a saudade e a ansiedade, mas também uma oportunidade única para compartilhar impressões e observações sobre a vida na América. Nas linhas escritas à mão, muitas vezes com tinta fornecida pelo próprio campo, os prisioneiros relatavam suas experiências, descrevendo a rotina diária, o trabalho nas fazendas e fábricas, a alimentação e as condições de vida. As cartas se tornavam um retrato da realidade americana, filtrada pela perspectiva daqueles que a vivenciavam no cativeiro, mas ainda assim carregada de detalhes que contrastavam fortemente com a propaganda nazista. A abundância de alimentos, a qualidade das instalações, a organização do trabalho e o tratamento respeitoso recebido pelos prisioneiros eram temas recorrentes nas correspondências. A descrição do pão branco, macio e farto, se tornava um símbolo da prosperidade americana, contrastando com a escassez e o racionamento que assolavam a Alemanha em tempos de guerra. As cartas também relatavam o contato com a população local, a surpresa com a gentileza e a hospitalidade dos americanos, a descoberta de uma sociedade diferente daquela que lhes havia sido apresentada pela propaganda oficial. A mecanização da agricultura, a escala da produção industrial e a abundância de bens de consumo eram descritas com admiração e, por vezes, com incredulidade. A América que emergia das cartas dos prisioneiros era um país próspero, organizado e tecnologicamente avançado, muito diferente da nação fraca e decadente retratada pela propaganda nazista. Essas narrativas, pessoais e carregadas de detalhes concretos, chegavam à Alemanha, rompendo o bloqueio da informação imposta pelo regime e plantando a semente da dúvida nas mentes de familiares e amigos. A leitura das cartas, compartilhada em segredo entre vizinhos e conhecidos, se tornava um ato de resistência, um questionamento silencioso da narrativa oficial. As palavras escritas pelos prisioneiros, atravessando o oceano e as barreiras da censura, semeavam a desconfiança sobre a propaganda nazista, abrindo caminho para uma nova compreensão da realidade americana e do conflito global. As cartas,
inicialmente um meio de manter contato com os entes queridos, se transformavam em instrumentos de disseminação da verdade, em pequenas fissuras na muralha da propaganda, contribuindo para a mudança de percepções e para a construção de uma nova visão de mundo. Para muitos na Alemanha, as cartas dos prisioneiros eram a primeira janela para uma realidade diferente, um vislumbre de um mundo que contrastava fortemente com a narrativa oficial. E essa janela, uma vez aberta, dificilmente poderia ser fechada novamente. O fim da guerra na Europa trouxe alívio e apreensão para os prisioneiros de guerra alemães nos Estados Unidos. A perspectiva do retorno à pátria, embora desejada, era permeada por incertezas. O que encontrariam ao voltar? Como seria a Alemanha após anos de bombardeios e destruição? A viagem de volta, muitas vezes tão longa quanto a de vinda, era um período de reflexão e introspecção. Nos navios que os levavam de volta à Europa, os prisioneiros reviviam as experiências dos últimos anos. As imagens da América contrastando com as memórias da Alemanha que haviam deixado para trás. A abundância de alimentos, a escala da produção industrial, a mecanização da agricultura, a organização das cidades, tudo isso se chocava com a realidade de um país em ruínas, marcado pela escassez e pela destruição. Ao desembarcarem nos portos europeus, a realidade da derrota se impunha com toda a sua crueza. Cidades destruídas, infraestrutura arrasada, uma população exausta e traumatizada. A Alemanha do pós-guerra era um cenário desolador, muito diferente da nação poderosa e vitoriosa que haviam imaginado. O reencontro com familiares e amigos era marcado pela emoção, mas também pela dificuldade de compartilhar a experiência vivida na América. Como explicar a abundância, a prosperidade, a organização de uma sociedade que havia sido retratada como decadente e fraca? As palavras pareciam insuficientes para descrever o contraste entre a propaganda nazista e a realidade americana. Para muitos prisioneiros, o retorno à Alemanha era um choque de realidade, um confronto com a destruição e a escassez que a guerra havia deixado como legado. A memória da América, com sua abundância e prosperidade, se tornava um ponto de referência, um parâmetro para avaliar a situação do país e as perspectivas para o futuro. A experiência do cativeiro, paradoxalmente, havia-lhes proporcionado uma visão mais ampla do mundo, uma compreensão mais profunda das diferentes realidades que nele coexistiam. A derrota militar, embora dolorosa, era apenas um aspecto da transformação que haviam experimentado. A verdadeira derrota para muitos havia sido a desconstrução da propaganda nazista, a constatação de que a realidade era muito mais complexa do que a narrativa oficial que lhes havia sido imposta. E essa derrota, silenciosa e profunda, seria o ponto de partida para a reconstrução de suas vidas e de sua visão de mundo. Ao retornarem à Alemanha, os ex-prisioneiros de guerra carregavam consigo uma bagagem invisível, mas poderosa: a experiência vivida nos Estados Unidos. As memórias da América, da sua abundância, organização e capacidade industrial, contrastavam fortemente com a realidade da Alemanha pós-guerra, devastada e empobrecida. Esses relatos, inicialmente compartilhados com familiares e amigos, gradualmente se espalharam, corroendo os mitos propagados pela máquina de propaganda nazista. Franz Müller, capturado na Normandia, lembrava-se vividamente da sua chegada a um campo no Texas. Esperava encontrar um país caótico à beira do colapso, como a propaganda nos dizia. Em vez disso, vi campos de trigo que se estendiam até o horizonte, tratores trabalhando dia e noite, uma abundância de alimentos que jamais poderia imaginar. A memória do pão branco macio e farto era recorrente nos relatos dos ex-prisioneiros.
Para muitos, o pão branco se tornara um símbolo da prosperidade americana, um contraste gritante com o pão escuro e racionado que haviam consumido na Alemanha em tempos de guerra. A cada refeição, aquele pão branco me lembrava da diferença entre os dois mundos, contava Heinrich Schmidt, ex-prisioneiro de um campo na Pensilvânia. Era um lembrete constante da abundância que havíamos encontrado na América. As histórias sobre a mecanização da agricultura americana eram frequentes. A visão de tratores e outras máquinas agrícolas, em número muito superior ao que jamais poderiam imaginar, impressionava os ex-prisioneiros. Na minha cidade natal, tínhamos um único trator para toda a comunidade, relatava Karl Wagner, capturado no norte da África. Nos Estados Unidos, vi fazendas com dezenas de tratores, trabalhando dia e noite. Era como se a terra fosse cultivada por uma mão de obra de aço. A escala da produção industrial americana também era um tema recorrente nos relatos. Fábricas imensas, operando 24 horas por dia, produzindo um fluxo constante de equipamentos e suprimentos, contrastavam com a indústria alemã, paralisada pela guerra e pela escassez de recursos. A fábrica onde trabalhei, em Michigan, produzia um bombardeiro por hora, lembrava-se Hans Bauer, ex-prisioneiro de guerra. Era uma demonstração de poder industrial que jamais poderia esquecer. Os relatos dos ex-prisioneiros, inicialmente recebidos com ceticismo por alguns, gradualmente ganhavam credibilidade, à medida que mais e mais histórias se espalhavam. A convergência dos relatos, a riqueza de detalhes e a coerência das narrativas contribuíam para desmantelar a imagem distorcida da América propagada pelo regime nazista. A experiência do cativeiro, paradoxalmente, havia proporcionado aos ex-prisioneiros uma visão mais clara da realidade, uma compreensão mais profunda do mundo e das diferentes forças que o moldavam. Seus relatos, carregados de verdades incômodas, corroíam os mitos nazistas, abrindo caminho para uma nova percepção da América e do seu papel no cenário global. Essas histórias, inicialmente sussurradas em conversas privadas, se tornariam parte da narrativa do pós-guerra, contribuindo para a reconstrução da identidade alemã e para a construção de um novo futuro. Os relatos dos ex-prisioneiros de guerra, ao se espalharem pela Alemanha devastada, começaram a reconfigurar a percepção da América no imaginário coletivo. A nação que antes era vista como decadente e fraca, através das lentes da propaganda nazista, passou a ser encarada sob uma nova ótica. A abundância de alimentos, a escala da produção industrial e a organização da sociedade americana, testemunhadas pelos ex-prisioneiros, contrastavam fortemente com a realidade da Alemanha pós-guerra. Essa discrepância entre a propaganda e a experiência vivida semeava a dúvida e abria espaço para uma reavaliação da imagem dos Estados Unidos. Para muitos alemães, os relatos dos ex-prisioneiros eram a primeira fonte de informação confiável sobre a América. Em um contexto de profunda crise, com a infraestrutura destruída e a economia em colapso, a prosperidade americana se tornava um símbolo de esperança, um modelo a ser seguido. A capacidade dos Estados Unidos de se recuperar rapidamente da Grande Depressão e de se transformar em uma potência industrial durante a guerra impressionava os alemães, que buscavam inspiração para reconstruir seu próprio país. A organização da sociedade americana, com sua ênfase na eficiência e na produtividade, também chamava de atenção. A disciplina e o trabalho árduo, valores que haviam sido distorcidos pela propaganda nazista, passavam a ser vistos como fatores essenciais para o sucesso econômico. A experiência do cativeiro, paradoxalmente, havia proporcionado aos ex-prisioneiros uma visão mais objetiva da realidade americana.
Longe da influência da propaganda, eles puderam observar de perto o funcionamento da sociedade americana, suas virtudes e seus defeitos. Ao retornarem à Alemanha, esses homens se tornaram porta-vozes de uma nova perspectiva sobre os Estados Unidos, contribuindo para a desconstrução dos mitos e preconceitos que haviam sido cultivados durante o regime nazista. A América, antes vista como um inimigo a ser derrotado, passava a ser encarada como um exemplo a ser seguido, uma referência para a reconstrução da Alemanha e a construção de um futuro melhor. A mudança de perspectiva em relação à América não ocorreu de forma imediata nem uniforme. Muitos alemães, ainda sob o impacto da derrota e da propaganda nazista, resistiam a essa nova visão. No entanto, a força dos fatos, a coerência dos relatos e a crescente admiração pela capacidade de recuperação dos Estados Unidos gradualmente minavam as antigas crenças, abrindo caminho para uma nova era nas relações entre os dois países. A semente da mudança, plantada pela experiência dos prisioneiros de guerra, germinava lentamente, preparando o terreno para uma futura cooperação e para a construção de uma nova ordem mundial. Para alguns ex-prisioneiros de guerra alemães, a experiência nos Estados Unidos representou mais do que um período de cativeiro. Foi uma janela para um mundo novo, uma oportunidade de vislumbrar uma realidade diferente daquela que haviam conhecido na Alemanha. A abundância de alimentos, a prosperidade econômica, a organização da sociedade e a liberdade individual que observaram nos Estados Unidos contrastavam fortemente com a realidade de uma Alemanha devastada pela guerra, marcada pela escassez, pela destruição e pelas restrições políticas. Essa experiência transformadora, para alguns, plantou a semente de um sonho. O sonho de retornar à América, não como prisioneiros, mas como cidadãos livres, em busca de um novo começo. Nos anos que se seguiram ao fim da guerra, muitos ex-prisioneiros deram os primeiros passos para concretizar esse sonho. O processo de emigração, embora burocrático e complexo, era visto como um investimento no futuro, uma chance de construir uma vida melhor para si e para suas famílias. As cartas trocadas com antigos contatos americanos, muitas vezes com famílias que haviam empregado prisioneiros em suas fazendas ou empresas, se tornaram pontes para a concretização desse projeto. Os americanos, que haviam testemunhado o trabalho árduo e a disciplina dos prisioneiros alemães, muitas vezes se dispunham a ajudá-los na obtenção de vistos e na busca por emprego. A América, vista como uma terra de oportunidades, atraía esses ex-prisioneiros que buscavam reconstruir suas vidas longe dos escombros da guerra. A promessa de empregos, a possibilidade de adquirir terras e a perspectiva de um futuro melhor para seus filhos eram fatores que impulsionavam a decisão de emigrar. Para alguns, o retorno à América representava também uma forma de gratidão pelo tratamento digno que haviam recebido durante o cativeiro. A lembrança da abundância de alimentos, do respeito aos direitos individuais e da liberdade de expressão contrastava com a realidade da Alemanha pós-guerra, ainda marcada pelos traumas do conflito e pelas restrições políticas. A emigração para os Estados Unidos, embora representasse um recomeço, não era uma jornada fácil. A adaptação a uma nova cultura, a necessidade de aprender um novo idioma e a saudade da família e dos amigos eram desafios que os ex-prisioneiros enfrentavam com coragem e determinação. No entanto, a esperança de um futuro melhor, a crença na capacidade de reconstruir suas vidas e a gratidão pela oportunidade oferecida pela América superavam as dificuldades. A experiência do cativeiro, que havia começado como um capítulo amargo na vida desses homens, se transformava, paradoxalmente, em uma porta de entrada para um novo mundo, uma oportunidade de recomeçar e construir um futuro mais próspero e livre.
A América, que os havia recebido como prisioneiros, agora os acolhia como imigrantes, oferecendo-lhes a chance de realizar seus sonhos e de contribuir para a construção de uma nova vida. A Segunda Guerra Mundial redefiniu o conceito de poder. Enquanto tanques e aviões disputavam cada palmo de território na Europa e no Pacífico, uma batalha silenciosa, porém igualmente decisiva, era travada nas fábricas, nos estaleiros e nos campos de cultivo dos Estados Unidos. A capacidade industrial americana, impulsionada pela necessidade de suprir as demandas do conflito global, se revelou uma arma tão poderosa quanto qualquer divisão blindada ou esquadrilha de bombardeiros. O arsenal da democracia, como ficou conhecido o esforço de produção em massa dos Estados Unidos, não apenas equipou as forças aliadas, mas também demonstrou uma nova forma de poder, uma força que transcendia o campo de batalha e se projetava no cenário geopolítico mundial. Para os prisioneiros de guerra alemães, a experiência de testemunhar a escala da indústria americana foi uma revelação. Acostumados à propaganda nazista que minimizava a capacidade produtiva dos Estados Unidos, eles se depararam com uma realidade avassaladora. Fábricas operando 24 horas por dia, produzindo um fluxo constante de equipamentos e suprimentos, estaleiros lançando navios em tempo recorde, campos cultivados com o auxílio de máquinas modernas. Tudo isso evidenciava uma capacidade industrial sem precedentes. Uma força que a Alemanha, apesar de sua máquina de guerra, não conseguia igualar. A produção em massa de navios Liberty, a linha de montagem de bombardeiros B-24 em Willow Run, a mecanização da agricultura, esses eram apenas alguns exemplos do poderio industrial americano, uma força silenciosa, porém implacável, que contribuiu decisivamente para a vitória dos aliados. A indústria americana, ao suprir as necessidades logísticas da guerra, permitiu que as forças aliadas se concentrassem no combate, garantindo a superioridade em termos de equipamentos, suprimentos e mobilidade. Mas o poder da indústria americana ia além do fornecimento de armas e equipamentos. A capacidade de produzir em larga escala, de mobilizar recursos e de se adaptar rapidamente às demandas da guerra, demonstrou uma força econômica e tecnológica que se projetava para além do conflito, redefinindo as relações de poder no cenário global. Para os prisioneiros alemães, a constatação do poder da indústria americana foi uma derrota silenciosa, porém profunda. A propaganda nazista, que havia lhes incutido a crença na superioridade alemã, se esfacelava diante da realidade da produção em massa americana. A indústria, antes vista como um elemento secundário na guerra, se revelava como uma força decisiva, capaz de moldar o destino das nações. A lição aprendida pelos prisioneiros alemães nos Estados Unidos, a lição do poder da indústria, transcendeu o campo de batalha e se tornou um marco na história da guerra moderna. A Segunda Guerra Mundial demonstrou que a vitória não se conquista apenas com tanques e aviões, mas também com fábricas, estaleiros e campos de cultivo. E essa lição, aprendida a duras penas pelos prisioneiros alemães, ressoaria por décadas, influenciando as estratégias militares e as relações de poder no mundo pós-guerra. A verdadeira derrota para muitos soldados alemães não aconteceu no campo de batalha, sob o fogo inimigo, mas em solo americano, diante de uma realidade que desmentia toda a propaganda que lhes havia sido imposta. Não foi o estrondo dos canhões, mas o silvo dos trens e o ritmo incessante das fábricas que marcaram o início dessa derrota silenciosa. Uma derrota que minou as bases de suas convicções e reconfigurou sua visão de mundo. A América, retratada como fraca e decadente, se revelou uma potência industrial colossal,
capaz de produzir em uma escala inimaginável. Os portos movimentados, as fábricas operando dia e noite, os campos cultivados com o auxílio de máquinas modernas, tudo isso testemunhava uma força que a Alemanha, apesar de sua máquina de guerra, não conseguia igualar. A abundância de alimentos, a prosperidade econômica e a organização da sociedade americana contrastavam fortemente com a escassez, a destruição e o caos que a guerra havia deixado na Alemanha. Para muitos prisioneiros, a experiência nos Estados Unidos foi uma epifania, uma revelação que desmantelou os mitos da propaganda nazista e abriu seus olhos para uma nova realidade. A derrota silenciosa, vivenciada em solo americano, foi mais profunda e duradoura do que qualquer revés militar. Foi uma derrota das ideias, das crenças, da visão de mundo que lhes havia sido imposta. E essa derrota, paradoxalmente, se tornou o ponto de partida para uma nova compreensão do mundo, para a reconstrução de suas vidas e para a construção de um futuro diferente. A lição aprendida na América, a lição do poder da indústria e da força de uma sociedade livre e próspera, permaneceria com eles para sempre, influenciando suas escolhas e moldando seu destino. A guerra, para esses homens, terminou não com o armistício, mas com a constatação de que a verdadeira força de uma nação reside não apenas em seu poderio militar, mas também em sua capacidade de produzir, de inovar e de garantir o bem-estar de seu povo. A derrota silenciosa, afinal, foi o prelúdio de uma era de reconstrução, de aprendizado e de esperança em um futuro melhor. A guerra terminou. As máquinas silenciaram. Mas a memória daqueles dias, a lembrança da América e a lição aprendida sobre o poder da indústria permaneceram. Para muitos, a experiência do cativeiro nos Estados Unidos foi um divisor de águas, um momento de transformação que redefiniu suas vidas e suas visões de mundo. A derrota silenciosa, afinal, foi o prelúdio de um novo começo, de uma nova compreensão do mundo e das complexas forças que o moldam. Para alguns, a América se tornou um novo lar, um símbolo de esperança e oportunidade. Para outros, a lembrança da América serviu como inspiração para a reconstrução de suas vidas na Alemanha pós-guerra. A história desses homens, capturados no turbilhão da guerra e confrontados com uma realidade inesperada, é um testemunho da capacidade humana de se adaptar, de aprender e de se reinventar diante dos desafios. É uma história de derrota e renascimento, de transformação e esperança. Uma história que nos lembra que, mesmo em meio à destruição e ao caos da guerra, a semente da mudança pode germinar, abrindo caminho para um futuro diferente.